Olá, então, caríssimos irmãos, vamos para a nossa quinta aula de fenômeno religioso. Lembrando que essa nossa aula ela não suprime a aula do professor, da matéria e nem muito menos a leitura da apostila. Peço que o pessoal leia a apostila. Fenômeno religioso, ela é uma matéria que é voltada ao debate não só da religião católica, mas sim de outras religiões também, porque ela é uma matéria de caráter sociológico. Então, muitas vezes aí o pessoal só vê o meu vídeo, não dá uma olhada na apostila e acha que eu estou tirando esse conteúdo das vozes da minha cabeça. Mas não, tudo que eu estou falando é que saiu da apostila, tá, pessoal? Então peço que vocês, além de ver a minha aula, leiam a apostila para ficar em consonância com tudo aí, com toda a matéria, tá bom? Então, vamos lá. Fenômeno religioso no Brasil, especialmente o universo não católico. É um retrato da fé brasileira em toda a sua diversidade. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, mas ao mesmo tempo um dos mais plurais? Nós temos evangélicos pentecostais, espíritas, religiões afro-brasileira e muitos outros que convivem lado a lado, influenciando a cultura, a música, a política e até a maneira de como as pessoas veem a vida. Então, o protestantismo, uma das primeiras cenas que nós vamos ter aqui vai ser o mundo evangélico e pentecostal, que foi o protestantismo que chegou ao Brasil com os imigrantes europeus. Luteranos, calvinistas, presbiterianos que valorizavam o estudo da Bíblia, a ética e a disciplina. Mas com o passar dos anos, esse protestantismo histórico começou a se perder para novas igrejas, mais dinâmicas e emocionais, os pentecostais. Quando as igrejas históricas elas são mais silenciosas e baseadas na pregação racional, nas pentecostais a música vibrante, oração intensas, curas e testemunhos. O autor Antônio Gouveia Mendonça diz que muitos fiéis se cansaram da rigidez ética e da vida religiosa exaustiva das igrejas tradicionais, que é um fenômeno que chama de cansaço religioso. As pessoas buscam algo mais próximo, mais emocional e que responda aos seus problemas imediatos. Então, a partir dessa questão divisional, a partir lá daquela raiz de Lutero, como até nós vimos no pensamento filosófico, na qual o homem ele tem o direito de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus como ele quer. Então, a partir dali começaram a ter as divisões, as pluralidades religiosas e as pessoas acabaram tendo um cansaço religioso da, da, das chamadas doutrinas seculares. Então, as religiões monoteístas cristãs, elas foram se dividindo, até mesmo por denominações de interpretação que outras pessoas têm, entre a teologia da prosperidade e outros fenômenos, como diz o senhor Antônio Gouveia Mendonça, e outros fenômenos que buscam algo mais próximo, mais emocional e que respondam a seus problemas imediatos. Por exemplo, eu rezo para ganhar. Então, foram três caminhos que foram se abrindo, né? Entre, entre os evangelicais e pentecostais, que é o histórico, o moralista e o vibrante. O antigo, que é o histórico, moralista, que é o evangelical, e o vibrante, que é o pentecostal. Então nós temos os evangélicos históricos, que eles derivam da reforma protestante de Lutero, do século XVI. Defendem a Bíblia como única regra de fé, a salvação pela fé, o sacerdócio de todos os crentes. Ponto. O exemplo disso são as igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas e batistas,
São aquelas vertentes mais silenciosas. São geralmente mais tolerantes e valorizam a ética e o estudo bíblico. Depois nós vemos os angelicais, os evangelicais, que eles surgem na Inglaterra no século XIX dentro da igreja anglicana. Então, já para vocês entenderem que os evangelicais, eles surgem dentro da igreja anglicana. Que a igreja anglicana, ela é meio que uma releitura da igreja católica. Eles reagem ao chamado movimento de Oxford, que tentam aproximar o anglicanismo do catolicismo. Os líderes foram John Cabell, Edward Pusey e John Henry Newman. Esse último, Newman, acabou se convertendo ao catolicismo e hoje é só John Henry Newman, ele virou santo. E os evangelicais, eles são marcados por uma moral rígida e um anticatolicismo forte. Então, lembrando, nós temos os evangélicos históricos, que eles são mais antigos, que é por volta ali do século XVI, 16, 17, 18, que é as igrejas luterana, presbiteriana, metodista e batista. E depois nós vamos ter os evangelicais, que é um movimento que surge lá na Inglaterra, dissidência da igreja anglicana, que eles são marcados pela moral rígida e um anticatolicismo forte. Lembre-se bem, moral rígida e um anticatolicismo forte. E depois nós temos os pentecostais, que eles nascem do desejo de reviver o batismo no Espírito Santo, descrito nos Atos dos Apóstolos. As primeiras igrejas no Brasil do caráter pentecostais foi a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, a Assembleia de Deus, em 1908, que veio com Daniel Berg. Acreditam nos dons espirituais, como falar em línguas, porque é a glossolalia, curar os enfermos e profetizar. Eles pregam um Deus próximo e atuante, que age aqui e agora e não apenas no céu, e também um Deus que prospera, que você pedir para ele, você vai prosperar. E por que eles crescem tanto? Essas igrejas, elas conquistam as multidões porque elas falam a linguagem das pessoas simples. Elas crescem tanto porque elas falam uma linguagem simples. Elas prometem a mudança, a cura e a prosperidade. Elas são práticas, diretas e emocionais. Entendeu? Então, elas vão até naquela mazela mais simples daquele indivíduo que ele já está descontente com tudo e eles fazem uma promessa e assumem um compromisso e ali eles se salvam e o mesmo pregador que já está lá na frente, ele já virou fiador deste testemunho e você sai de lá como se os seus problemas estivessem resolvidos. Então, enquanto as igrejas tradicionais ela focam no céu depois da morte, as pentecostais falam de um Deus que transforma o presente, cura doenças, arruma emprego, restaura casamento e só atrai quem precisa de esperança imediata. Vai dizer, ó, você não tem, não, amanhã você vai encontrar. Não, mas amanhã você não encontrou. Não, você não encontrou porque você não fez a receita certa. A receita correta estava ali. Você deveria. E ela ainda te culpa se você não conseguiu, porque você não seguiu a receita correta. Mas eles também não explicam corretamente a receita, mas tudo bem. Então, nós temos, depois dessas igrejas, nós temos o Espiritismo. Que o Espiritismo é uma doutrina que surgiu na França no século XIX, foi criado pelo professor Allan Kardec, e ele tinha o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele usava esse apelido que era mais fácil chamar ele de Allan Kardec, pelo amor de Deus, hein? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o apelido do Allan Kardec. Bom, tudo bem. Kardec estudou fenômenos mediúnicos, mensagens espirituais e codificou seus ensinamentos em 5 obras principais, começando
o Livro dos Espíritos em 1857. Ele chamava o espiritismo de doutrina revelada pelos espíritos, mas organizada pela razão humana. É uma fé racional. Acredita na imortalidade da alma e na reencarnação e na comunicação com os mortos. Para o espiritismo, ninguém sofre por acaso. Tudo tem um propósito. Uma doença ou dificuldade pode ser uma forma de aprendizado espiritual. Então, o espiritismo é uma doutrina na qual essa doutrina ela diz que o indivíduo ele vem na Terra para um crescimento. Depois desse crescimento ele vai desencarnar, vai deixar a carne, ele vai para o mundo dos espíritos. Lá no mundo dos espíritos ele vai fazer a lição de casa do aprendizado dele e depois ele vai se reencarnar novamente em outra novamente na Terra, mas não lembrando de nada do que ele fez na vida pregressa. E ele vai ter mais um novo aprendizado. Então, cada vez que ele se reencarna, ele tem um aprendizado diferente, até que ele conquiste as esferas superiores do nosso lar, assim por diante. No Brasil, que o Brasil é o país em que essa doutrina floresceu, que infelizmente na França ela não teve um florescimento tão pujante na França, mas aqui no Brasil foi onde ela mais floresceu. Até vocês viram na última aula que realmente que o Sudeste tem o maior número de espíritas, e geralmente os espíritas são pessoas mais velhas e com poder aquisitivo maior. Então, aqui nós temos no nosso país, que ele sempre foi muito espiritualista, né? Desde os indígenas que acreditavam em espírito da natureza, os africanos acreditavam nos orixás, e nós católicos que acreditamos nos santos, nos anjos e tudo mais, o espiritismo uniu todas essas tradições com uma roupagem racional e moderna. No Império, figuras como Bezerra de Menezes, médico e político, defenderam a doutrina como forma de caridade e cura espiritual. Durante a República, olha como já vem desde o tempo do Brasil Império, né? Durante a República, o espiritismo se firmou com o lema fora da caridade não há salvação, promovendo o amor ao próximo e o entendimento gratuito dos que sofrem. Tanto que é sempre citado o médium Chico Xavier aqui como o maior exemplo do espiritismo no Brasil. Então, o fenômeno Chico Xavier, ele é o grande precursor do espiritismo no Brasil, e grande elevador da cultura do espiritismo no Brasil também. O espiritismo ele é conhecido como a religião dos livros, pois ele valoriza o estudo e a leitura. Ele influenciou não só na literatura, mas a música, o cinema, até outras religiões. Porque a Umbanda, ela bebeu do espiritismo junto com elementos africanos e o catolicismo. Olha que interessante. Alguns espíritas seguem Kardec da forma fiel e racionalista, no método fiel e racionalista de Allan Kardec. Outros espíritas, eles misturam os conceitos da reencarnação, a energia e o autoconhecimento com as ideias da chamada Nova Era. É uma visão mais moderna e individualista da fé. Até mesmo dentro do espiritismo nós temos outras além de mutações com outras religiões que formando uma terceira religião, como é o caso da Umbanda, ainda existem divisões de linhas dentro do espiritismo, que uma é mais purista e a outras são mais reformistas, digamos assim, que pegam-se a nova era. Mas, voltando ali ao o neopentecostalismo e as religiões afro-brasileiras, nós tivemos uma nova fase
no, nos pentecostais. Então essa nova fase, ela começa a partir dos anos 70, com essa versão moderna e midiática do movimento pentecostal, né? Que vão surgir então ali as igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo Edir Macedo, e a Internacional da Graça de Deus do R.R. Soares. Essas igrejas, elas introduzem um estilo novo e único. Eles abandonam o ascetismo, que é aquela ideia de evitar o mundo. Eles enfatizam a teologia da prosperidade. Fé, trabalho e oferta levam à vitória. Elas usam estratégias de marketing, televisão, rádio, redes sociais, e falam muito em batalhas espirituais, a luta contra o mal. Não, você tem que lutar contra o mal. Você está na luta diária contra o mal. A teologia da prosperidade é o carro-chefe delas. Você trabalha, oferece e leva vitória. A sua oferta material é convertida numa oferta de 10 vezes mais. Então você é o dízimo contra dízimo. Então é isso que se baseiam. E todo o arcabouço que se segue com essa renovação renovação pentecostal, que obviamente é mais shows, falar em línguas, orações, música, dança, deixa de ser aquela coisa mais do ascetismo e ela vira algo, digamos assim, mais turbulenta e mais sedutora para quem está de fora. E daí nós vamos ter os confrontos com as religiões afro-brasileiras. Que uma parte da polêmica dessa nova fase do confronto direto com as religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé é que os neopentecostais eles reinterpretam entidades afro como força malignas. Não como entidade afro, mas sim como força maligna. E eles realizam rituais de libertação. Mas, curiosamente, muitos desses elementos são parecidos. A ênfase no corpo, o transe, a cura, o uso simbólico da voz e da música. Por exemplo, os neopentecostais, eles, assim como a Umbanda sai do espiritismo, tem dissidência do espiritismo, o neopentecostalismo, ele também, muitos deles vão em encontro a religiões afro para tentar fazer a libertação do povo do que eles chamam de forças malignas trazidas pelas religiões afros. Até o antropólogo Wagner Gonçalves da Silva ele explica que o combate tem uma forma de apropriação simbólica. As igrejas tentam recriar as experiências espirituais afro dentro do cristianismo, oferecendo-as sob nova roupagem. Então, as igrejas neopentecostais, elas tendem a... Chega a ser até engraçado, porque são dois universos diferentes, mas as igrejas neopentecostais, elas tentam... Elas tentam combater a, as igrejas de matrizes africanas, trazendo elementos, botando uma roupagem diferente nos elementos de matrizes africanas. Assim como nas igrejas de matrizes africanas tinha o sincretismo católico, eles pegam agora o sincretismo da matriz africana e incorporam nas igrejas neopentecostais. Viu uma coisa complicada uma coisa complicada mesmo de se entender. Até para tentar deixar vou tentar deixar isso mais mastigado. Que, assim, ó, a partir dos anos 80, as igrejas neopentecostais, como a Universal, Internacional da Graça Mundial, elas começam a crescer rápido e elas vão disputando espaço religioso com as outras tradições, né? Especialmente com a Umbanda e o Candomblé. Tudo bem. Essas religiões elas já existiam há séculos. Elas vêm de heranças africanas e elas já vêm já com misturas de elementos do catolicismo popular, que é chamado do sincretismo.
Daí os neopentecostais, eles passaram a ver nelas uma ameaça espiritual. Eles vão primeiro chamar os orixás de entidades ruins ou demônios ou espíritos malignos, que é o que eles começaram a gerar nas campanhas da TV, nos rituais deles de libertação e tudo mais, tal. Só porque nesses rituais deles de libertação começa um paradoxo de semelhança com, com as igrejas de matriz africana, porque elas começam a ter a valorização do corpo como meio de manifestação do divino. Elas usam música, dança, canto e até transe como expressão de fé. E elas criticam a cura espiritual em forças invisíveis atuando no mundo. Ou seja, mesmo combatendo o outro, o neopentecostalismo acabou absorvendo muitos elementos simbólicos e emocionais das religiões afro. Isso, até mesmo assim, ó, todos os olhares antropológicos diz que existe uma apropriação simbólica entre os neopentecostais, que eles recriaram alguns de seus aspectos dentro do cristianismo. Eles recriaram aspectos. Eles recriaram aspectos, até mesmo as formas de falar do pessoal. Até formas de falar das igrejas de matrizes africanas. Os neopentecostais eles incorporaram nas orações. Por exemplo, vamos fazer agora, tal, Senhor, liberte deste espírito tranca-rua. Liberte-nos desse espírito das 7 encruzilhadas, não é? Entendeu? Então eles acabaram levando para dentro deles a o espírito de santo em vez de orixás. É, é bem estranho isso. Que é, enquanto o candomblé vê o corpo como a morada dos orixás, os neopentecostais eles têm a mesma visão nossa, que o corpo é o templo do Espírito Santo, mas a pessoa é que. Mas ambos afirmam que o corpo é sagrado e Deus age por meio dele, apesar de ter interpretação divina. O problema é quando as igrejas de matrizes africana, uma pessoa que está numa igreja de matriz africana, ela resolve ir para uma igreja neopentecostal e dizer que ela frequentava. Então, a partir dali começa um ritual de limpeza e de purificação que parece ser um paradoxo, que é uma coisa usual que numa denominação cristã mais secular não se faria esse tipo de, sei lá como posso dizer, trabalho para o indivíduo. Isso é coisa que é só presente mesmo no fenômeno religioso do Brasil. É uma coisa presente 100%. Isso faz parte do fenômeno religioso sociológico do Brasil. Então, do protestantismo histórico ao neopentecostalismo, ao espiritismo de Kardec e às religiões afro, o Brasil é um mosaico espiritual. Cada tradição traz uma forma de entender Deus, o mundo e o ser humano. Enquanto umas falam com a razão, outras falam com o coração, mas todas expressam o mesmo desejo: encontrar sentido, consolo e esperança. Pessoal, o estudo do fenômeno religioso não é apenas uma questão de fé, mas de cultura, identidade e convivência. Conhecer o outro é também uma forma de descobrir a si mesmo. Então, lembrando sempre que a matéria de fenômeno religioso, ela não é uma matéria propriamente dita mergulhada na teologia, mergulhada nos ensinamentos teológicos. Ela vai dar uma visão sociológica do que é o fenômeno religião. Não só o catolicismo ou o cristianismo, mas vai falar como um todo. Hoje nós falamos da questão cristã, até mesmo das igrejas de matrizes africanas, que quer queira, quer não, elas colidem também um pouco com o cristianismo. E agora que os neopentecostais estão colidindo com as religiões de matrizes africanas, incorporando elementos.
E assim, para os elementos sociológicos da formação cultural, isso vai se gerando uma coisa comum, que na verdade isso é um melhoramento, é um enraizamento da cultura e o melhoramento das relações sociais entre humanos. Bom, então, muito obrigado a todos.